Isso, não vou já. Carregamento, não é? Tá assim, ó. Para frente para trás, ó. Para trás para frente. É só assim. Depois ele para, não é? Isso, para. Ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho. Então, ah, bom. Eu estou naturalmente muito comovido. Tu és forte também. És forte, é verdade. O Sérgio falou que, portanto, inspirou-se nas palavras do Papa que nós devíamos ouvir, portanto, a Deus e não nós. Portanto, vamos ficar 50 minutos em silêncio. Peço desculpa. Eu estou bastante grato e faço-vos a vénia porque vocês sacrificaram esta manhã para ouvir alguém que supostamente não tem nada de especial. A minha vida sempre foi uma vida ao qual Deus me perseguiu e eu senti sempre essa perseguição e essa persistência de Deus atrás de mim. Desculpa lá, enquanto eu não me habituar a estar aqui, eu vou ter dificuldade. Em primeiro lugar, Bebe um copo de mel. Faz bem. em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus irmãos mais antigos, não estou a dizer mais velhos, mais antigos, porque a velhice não existe. Existe, portanto, o acumular de sapiência na vida. Desculpem. Quero começar pelo Sr. Liberto, que foi, portanto, o nosso guia, a nossa liderança e aquele que nos alimentou ao longo dos anos iniciais em que eu conheci a unificação, tinha os meus 19 anos. E então eu sentia-me muito pequenino. Eu aqui até ali tinha vindo numa busca e portanto, num partilhar de dois colegas meus da Casa Pia, que eu fui aluno da Casa Pia, que portanto, se uniram comigo e se afeiçoaram muito a mim, e eles sentiram que eu era um bom conselheiro. Então, tudo aquilo de valor que eles encontravam na vida, eles queriam partilhar comigo e queriam comungar comigo. E queriam que eu também tomasse essa atitude juntamente com eles. Entretanto, viemos na busca de várias filosofias, comecei a afeiçoar-me de forma muito profunda com a filosofia oriental, através de Lobsang, a macrobiótica, yoga, artes marciais, etc. Muitas coisas, portanto, vinham do Oriente que me inspiravam e que me faziam unir-me com esses dois meus amigos da Casa Pia. Entretanto, quando eu terminei a Casa Pia, que é o 5º ano, que é o 9º ano unificado, nós quisemos continuar a nossa relação e marcávamos encontros. Entretanto, houve um dia que um deles, que morava no Barreiro, me veio trazer portanto, uma novidade que se tinha passado no dia anterior com ele. Ele ia a dirigir-se para o Barreiro e uma senhora o interceptou com um cartãozinho na mão que era, portanto, tinha um pensamento muito interessante e ele achou que aquilo era bom para se aconselhar comigo. E estávamos no café a conviver e eu olhei para aquele pensamento e senti-me muito inspirado com ele. E ele era assim, mas isto é para ir aonde? Ele disse, é para ir, tem aqui a morada. E eu disse, então vamos lá. Quando eu bati à porta, cheio de receios, não é? Porque eu não sabia, supostamente, eu poderia ser quase considerado um intruso, porque eu não tinha muito bom aspecto, era uma pessoa, portanto, de um extrato humilde, não é? A nível económico, e fiquei muito espantado e admirado e surpreendido com a recepção que o Henrique e a Lídia me fizeram. Foi uma coisa que eu nunca tinha experienciado e que me deixaram completamente convertidos. Bastava isso para eu poder dar a minha vida e a partir dali ser uma oferta. Mas eles quiseram muito educar-me e
e fazer-me consciencializar da mensagem que eles tinham para mim. E então mandaram-me entrar a mim e o outro meu amigo, o Gabriel, e sentámos e começámos a ouvir as conferências. E eu depois, no fim, eu disse a ele, olha, eu vou pegar nestas coisas todas, eu vou querer vir cá outra vez, vou trazer um caderno, vou pôr tudo organizado e vou seguir o meu caminho à perfeição estudando isto aqui, que isto é tudo. E ele diz assim, mas tu não percebeste a mensagem? Eu disse, mas o que é que há mais para perceber? Isto é fantástico, isto é incrível, é o que eu procurava. Era uma orientação para o meu crescimento à perfeição. Ele diz, então tu não percebeste que é o Messias. É o Senhor da segunda vinda. Eu disse, olha, eu não tinha reparado, tenho que ouvir outra vez. Então, pronto, todos os dias estávamos lá e eu disse-me tal e eu queria estar convosco 24 horas. E ela diz assim, não podes, porque primeiro tens que passar por um curso de 7 dias, que antigamente era assim. E então tivemos que esperar, isto era dia 18 de janeiro de 1989. Entretanto, eu agora fui aguardando e, entretanto, a Lídia mandava-nos, portanto, eu ficava 24, eu só ia dormir a casa, levantava muito cedo, ia lá ter com ela, ficava lá no centro da artilharia 1, e ela mandava-nos ir fazer Itnacing, que era convidar as pessoas. E eu ia mais o Gabriel, eu chegava lá com uns convitezinhos e tentava falar às pessoas, era muito envergonhado, muito tímido, tinha alguma dificuldade portanto, em poder atropelar as pessoas, entre aspas. Foi quando eu me apercebi que o Gabriel falava com uma pessoa e logo a seguir ia-se embora com ela. Disse, mas ele é muito diferente de mim, ele é fantástico. Ele é uma pessoa muito inspirada e tem um grande poder espiritual e eu não tenho. Eu quero referir, eu agora, desculpem, eu vou-vos amassar muito, peço desculpa. Não faz mal, estamos a ouvir, não é? Entretanto, quando o meu pai, a minha mãe tinha 18 anos e o meu avô faleceu, e a minha mãe era do Porto e quis vir para Lisboa, porque em Lisboa era onde se encontrava uma esperança de vida para se construir no futuro. Entretanto, o meu pai era uma pessoa muito infeliz e muito carenciada portanto, de ter alguém com carinho e conheceu a minha mãe pela vontade de Deus, não é? A minha mãe tinha 18 e o meu pai, aliás, a minha mãe tinha 20 e qualquer coisa, ou 23, e o meu pai tinha 30 anos a mais. Ainda conseguiram ter mais, portanto, casar, ela casou, ele tinha 57, a minha mãe 27. Ainda conseguiram ter mais 4 filhos. E eu fui o último. Entretanto, habituei-me a um sentimento de ser um pouco posto à margem, por ser mais novo, e sentia que me era retirado um pouco da identidade, pela questão de ser o mais novo. Mas isso não, portanto, isso não me prejudicou, porque eu senti que Deus, portanto, olhava para mim de uma forma muito especial. Talvez por isso também. Entretanto, cresci, desenvolvi o meu caráter sempre na ideia de ser muito pequenino e não ter capacidade para sonhar alto e ser uma pessoa igual às outras, ou tão competente como os outros. Entretanto, habituei-me durante estes anos todos, desde os meus 19 anos, na unificação, a estar aí num lugar de conforto. E sempre a sonhar e a desejar e a admirar as pessoas que vêm para aqui. Porque é fantástico estar aqui, vendo a eles, olhando-os a eles, e a mim no conforto. Por isso, eu sempre desejei ser um excelente conferencista e ajudar Deus na previdência e ter esta capacidade, mas sempre me senti muito impotente e muito incapaz. E então agradeço a eles por terem essa coragem, essa determinação e essa luz. Pronto, e quero agradecer muito aos irmãos mais velhos. Vejo aqui alguns ao qual me acompanharam e me deram muito carinho e me atenderam de uma forma incrível. Eu olhava para eles, eu estive ainda agora a ver o Ricardo, era uma pessoa que eu, quando olhava para ele, eu via no santo.
Eu tinha uma admiração, um carinho, uma paixão por eles enorme. Eu estando com eles, eu estava com Deus. E isso levou-me, portanto, a ser uma pessoa muito grata, muito feliz, muito reconhecida a Deus pela forma como, portanto, uma pessoa tão simples e tão humilde e supostamente sem valor e sem capacidade para dar algo, ser trazida por Deus para aquilo que é a essência, não é? Que são vocês todos. Mais uma questão que eu realmente, às vezes vejo pequenos pormenores que Deus me faz ver para que Ele me faça sentir ser uma pessoa importante e valiosa, apesar de não ser. Isto é assim um bocadinho esquisito. Não é que eu fui escolhido para o dia em que foi o dia mais importante para o cristianismo, para a Igreja Católica em Portugal. E eu fui escolhido para vir aqui. Portanto, o Papa já acabou supostamente de se dirigir aos cristãos, e agora estou eu aqui a dirigir-me a vocês, que são pessoas valiosas, as pessoas mais valiosas de Portugal, e eu tive esse privilégio. Portanto, muitas coisas acontecem na minha vida que me fazem sentir que, afinal, eu, sou colocado como uma pessoa ao qual Deus me quer dar algum carinho. Antes, eu agora vou dar a oportunidade para... Desculpa. Eu já agora só queria, antes, agradecer uma pessoa que me é muito estimada, que nos tem acompanhado muito, embora nós não tenhamos essa consciência, que já esteve connosco na coisa da paz, na Caminhada da Paz, e sempre vai olhando para nós e vai nos elogiando e vai dando um excelente testemunho de nós, e que é uma pessoa que é um militar, da GNR, portanto, na reserva, e que nós competimos muito. Quando eu estava no corpo de intervenção, como nós tínhamos excelentes condições para treinar, para praticar atletismo, nós íamos sempre, quase todos do corpo de intervenção, íamos aos campeonatos nacionais das Forças Armadas. E ele, claro, ele era dos melhores a nível nacional, porque ele pertencia à Guarda Fiscal da GNR. Aliás, a Guarda Fiscal, que antes não pertencia à GNR, depois foi extinta e foram transitados para a GNR ou para a PSP. E ele é um irmão muito querido, é o Carrasco. Eu também vou dar umas palavrinhas depois. No final dá umas palavrinhas. Ele tanto é um grande mensageiro e um grande embaixador daquilo que eu quero transmitir às pessoas com quem eu me relaciono, como também nas redes sociais, e está sempre a dar um testemunho que me ultrapassa, de mim, mas que me ultrapassa. Portanto, ele valoriza-me imenso. Ele também contribui, eu também entendo que ele contribuiu para a unificação das raças, porque a esposa era Moçambique. Antes de começar... Antes de começar a passar as fotos, eu queria fazer uma cilada aos meus filhos, porque eu sou sempre um bocadinho ditadora. E a Isabela é um contraste. Ela apazigua-as e dá-lhes, portanto, o conforto que eu não consigo dar. Eu só consigo dar direção, consigo dar, portanto, a verdade, portanto, consigo... Portanto, a minha preocupação é fazê-los perceber a verdade e a tradição e etc. E o valor dos verdadeiros pais e da providência. E às vezes sou muito duro com eles, no sentido de fazê-los perceber que realmente nós temos que ser muito, muito verticais. E depois eles às vezes ficam um bocadinho em baixo e a mãe vai levá-los. Eu queria que a Susana falasse de mim, porque a primeira vez ela foi surpreendida, ela não estava à espera. Ela vai poder falar de mim, dizer mal de mim. Vou-lhe dar a oportunidade, porque agora ninguém lhe faz mal. Não faz bem ver a Ela só pode dar testemunho de mim de 20 anos. Portanto, já não tem hipótese de demorar muito tempo. Eu dou o meu. Eu não vou falar muito, só vou falar uns 10 minutos. Eu autorizo a falar mal de mim e dizer o pior.
e que o melhor pode ser suspeito. Portanto, ela tem que ser o pior. Está aqui. Pois, eu estou assim um bocadinho, não estava a contar com isto, mas posso dizer que, embora o meu pai às vezes seja, pronto, um bocadinho ditador, como ele disse, é sempre no melhor caminho tentar nos ensinar, que é para nós termos sempre a mente direcionada para Deus, porque, pronto, não é fácil viver nesse mundo com tantas tentações, mas sempre foi muito bom, sempre me andou atrás de mim para eu ler, sempre 21 minutos, e isso eu agradeço a ele, porque se não fosse isso, se calhar, pronto, não sabia metade do que eu sei sobre a grande parte do que eu sei sobre a nossa igreja, por isso, sim, embora todos os castigos às vezes não tenham sido os melhores, mas, mas pronto, por outro lado eu agradeço isso porque sempre me direcionou no caminho certo e pronto, conseguiu criar as bases para a pessoa que eu sou hoje e para que eu possa seguir, pronto, a nossa igreja, que é o melhor que nós temos neste mundo caído. Por isso. Agora, para que não se fique a rir, agora é o Flávio. Para que não se fique a rir. Fala assim. Bom dia. A sala hoje está cheia. Estamos a bater recordes. Sim. Realmente eu estou muito grato realmente ao meu pai por todos os ensinamentos que ele me deu. Sem ele eu não podia tornar a pessoa que sou hoje. E posso dar o exemplo como uma máquina que mostra os batimentos do nosso coração. É mesmo feita de altos e baixos. Se fosse sempre plana, estaríamos mortos. Portanto, nesse significado, a vida é mesmo feita de dias bons e dias maus, e todos fazem parte do nosso crescimento, especialmente os dias maus, porque senão não conseguimos distinguir quando realmente estamos felizes ou quando estamos a passar um bom momento. E todos os ensinamentos foram necessários, e ao ajudar o meu pai a fazer este trabalho e ver como ele era quando era mais novo, deu-me vontade de ser amigo dele. Eu realmente fiquei fascinado como ele era uma pessoa tão leve e tão espontânea, muito mais do que eu. Eu gostava de ser esta pessoa e não tinha coragem de ser. Gostava de ser assim. Portanto, tenho muito orgulho no meu pai e tudo o que ele fez por nós e pela inspiração e os ensinamentos todos que ele nos deu. Para podermos chegar até aqui hoje, para podermos continuar unidos. Desde já, muito obrigado. Vou tentar ser muito rápido, que já vos estou a ocupar muito tempo e depois fico uma grande dívida para vocês. Portanto, aqui. Eu posso dizer que, portanto, em 92 ou 91, eu pertencia ao corpo de intervenção da PSP e, em simultâneo, também com a minha prática no atletismo e o conhecimento que eu tinha algumas pessoas que vinham a mim e pediam, vós e mães, pediam se eu podia treinar as filhas ou as netas. E então eu comecei a usar a prática porque elas tinham muita dificuldade, porque os testes das mulheres eram muito difíceis para elas e elas não tinham capacidade de se orientar sozinhas. Os homens, portanto, por natureza, já eram muito ágeis na sua condição física, porque os homens sempre foram muito mais livres de poder brincar na rua e etc. E as senhoras, portanto, na sua infância, eram muito mais resguardadas. E então eu comecei a treinar uma média de 5 por ano. E fui para o estádio da Inatel treinar essas raparigas e vi lá a Isabel, mas com a minha experiência eu percebi que ela estava a treinar para a polícia. E achei que ela era uma pessoa muito sossegada e uma pessoa muito harmoniosa. E então, enquanto as outras estavam a vestir no balneário, ela estava a fazer aquecimento, e eu fui ter com ela e perguntei se estava a treinar para a polícia. Curiosidade. Mas ela viu em mim, naquela minha atitude de ir ter com ela, uma intenção de querer também usurpar dela. E então deu-me logo os pés.
Falou-me de forma áspera, e ela já, embora eu não percebesse isso, ela já me conhecia porque ela ouvia falar no balneário, o Hermínio disto, o Hermínio daquilo, o Hermínio daquilo, porque ela ia-se vestir ao balneário, tinha lá as outras raparigas que eu ia treinar. E então ela supostamente pensava que eu era um grande malandro. Eu nunca mais quis meter-me com ela e nunca mais olhei para ela. Entretanto, passado talvez um ano, nós fazíamos muito a visita ao aeroporto por causa dos aviões de Israel, El Al, para fazer guarda portanto, na pista e guarda também no check-in. Entretanto, tínhamos 20 minutos de intervalo e o chefe chamava-nos por escala, íamos ao bar da esquadra que era ali perto, íamos de carrinha, íamos lá. Quando eu lá chego, vejo a Isabel. Fiquei espantado assim, tu estás aqui. Entretanto, parece que já a conhecia há muito tempo. E ela também parece que já me conhecia há muito tempo. E abriu-se muito para mim, coisa que eu achei estranho. Fiquei muito contente e quase apaixonado. Mas não quis dar a parte fraca. Entretanto, cumprimentei muito bem, mas não quis saber de mais nada, fiz-me assim um bocado forte e fui à minha vida. Passado um ano, saí às 8 da manhã de serviço e pensei, estão-se a realizar provas para as senhoras aderirem à PSP no Estado da Luz. Eu vou lá ver e faço lá o meu treininho, porque aquilo tinha um percurso fora da pista, mas dentro do parâmetro. Então fiz lá 40 minutos. Quando acabo os 40 minutos e praticamente já tinha terminado as provas, eu olho para a bancada, que eu ia sair para aquela direção, e vejo ela mais outra senhora. Achei estranho, afinal ela não estava a treinar para a polícia, e parece que afinal ela mentiu-me. Fui ter com ela. Começámos a conversar, e eu tive curiosidade, disse, olha, vamos fazer 10 minutinhos eu tinha experiência, para ver como é que tu estás. Entretanto, ela fez 10 minutinhos durante devagarinho, mas eu percebi logo que ela não passava. Ela que me desculpa. Mas não quis fazer, porque eu realmente pensei, eu tenho aqui uma oportunidade de me afeiçoar com ela. Entretanto, no dia seguinte, fui para lá, houve uma senhora, um casal, quando eu estava, portanto, a fazer a angariação de fundos em Lisboa, tinha um casal que era muito, que apreciava muito, que eu uma vez bati à porta deles e mandaram-me entrar e ficaram lá talvez 2 horas comigo e disseram que queriam que eu os visitasse frequentemente. E eles tinham uma paixão muito grande para mim. Então, a neta ia ser batizada nesse mesmo dia. E eu falhei, eu não fui. Era para ser o padrinho, não fui. Por causa dela. Eu quis deitar tudo a perder e assistir, portanto, às provas físicas dela. Porque ela, acho que ainda tem, porque ela tinha os olhos muito bonitos. Os juízes, ela vai me censurar por isto, os juízes fecharam um bocadinho os olhos, porque ela passou mesmo a matar gente. Se eu fosse juiz, ela não passava. Mas conseguiu ir até à última prova. A última prova era 1000 metros e acontece que era 4 minutos. Eles deram uma tolerância de 4 minutos e 15. Ela fez 4 minutos e 25, não foi para a polícia. E depois disse-lhe a ela, não faz mal que eu treino-te. E já estávamos um bocadinho afeiçoados e amigos. Eu disse, olha, eu vou-te levar a casa e a gente vai combinar. Entretanto, levei à casa, só que antes dela sair do carro, eu estive a falar dos princípios. Eu comecei a falar, e ela olhava para mim, parecia que tinha visto Deus. Eu sentia muito atrapalhado com isso. Eu não sabia que não estava... ela estava muito acima. E depois, pronto, foi uma continuação. Entretanto, eu vou voltar um bocadinho atrás. Eu agora saltei bastante, eu quando conheci a unificação, depois do curso de 7 dias, fui autorizado a ser membro ativo. No dia seguinte, já estava numa campanha para Norte e fiquei lá 1 ano no Norte a fazer campanha. A minha mãe ficou muito desgostosa comigo, porque eu nunca mais quis saber dela, mas perdoou-me. Entretanto, eu escrevi para ela e dizia que estava tudo bem,
e ela, pronto, escrevia para mim também, e eu dizia a ela para ir ao serviço domingo, para não falhasse. Fosse sempre ao serviço domingo, porque lá que ela podia saber de mim, e como ela tinha uma paixão muito grande pelos filhos, os filhos eram tudo para ela chegava aqui 1 hora antes às vezes, e era muito, muito dedicada a isso. Entretanto, depois tive campanhas de... Desculpe, isto talvez seja melhor com... eu estou a tentar seguir pelas fotos, mas as fotos estão um bocadinho alteradas. Depois, entretanto, eu conheci a Isabel. A mãe dela não deixava que ela entrasse em casa após as 10 horas da noite. Eu, quando a conheci, eu disse, eu vou precisar que tu venhas aprofundar este conhecimento. É ali na Artilharia 1, tem lá, portanto, as condições, e nem que tu vás uma vez todos os dias, até fazer 7 dias, e é necessário um curso de 7 dias. E então, batemos à porta, foi o Dr. Avelino que nos atendeu, que era o líder daquele momento. E eu fiquei muito contente com ele, porque ele também era uma pessoa que é uma pessoa que eu respeito de uma forma incrível. Só pela atitude de fé que ele teve quando ele é médico, a atitude de fé que ele teve naqueles momentos em que nós, portanto, estávamos mesmo na fase de formação, era muito difícil, havia muita indemnização e só podíamos sonhar, não podíamos ver nada que nos pudesse dar estímulo. E, entanto, ela, depois eu quis mais com ela, porque eu, desde 1985 até aquele dia, eu tinha orado muito a Deus para que Deus me mostrasse uma esposa ideal, ou uma esposa ao qual Ele quisesse, portanto, completar-se comigo, não é? E eu sempre esperei encontrar isso. E quando a conheci, eu pensei, é este o sinal. Então, depois eu pedi a ela que ficasse 7 dias, havia um curso de 7 dias em Sintra, e ela que participasse nesse curso. Mas ela disse, eu não posso, porque realmente não, a minha mãe não vai permitir dormir fora de casa. Eu disse, então vamos casar. Mas é assim, como ela tinha 24 anos, eu tinha 33, aliás, e eu pensei, quando fiz os 33, eu pensei, eu estou na idade de Jesus, foi o meu guia interno. Eu tenho que casar. Eu tenho que casar porque a partir daqui pode ser muito mau. E então, e de certa forma, restaurar aquilo que Jesus não teve essa oportunidade. Então eu tenho que casar até aos 33. E estava muito próximo dos 33, ou estava nos 33. Entretanto, para que eu conseguisse convencer, eu quis lhe dar uma espécie de um sedutor. Era casar no dia de aniversário dela. Casámos pelo registro no dia do aniversário dela. A partir daí eu tive autoridade sobre ela para a levar para Sintra e fizemos lá o curso de 7 dias. Quando acabou o curso de 7 dias, começámos a preparação para a bênção. E foi aí que eu renasci, portanto, como um membro querido, portanto, da Yongwai, do Dr. Avelino, e eles cuidaram muito bem de nós. Fizemos a criação de fundos também. E depois, portanto, foi-nos responsabilizado pagar, portanto, todas as despesas. E então eu tirei um mês sem vencimento e um mês de férias, 2 meses. E fui para uma campanha e eu com receio, porque já há 10 anos que eu não fazia angariação de fundos, correu-me tudo muito bem. Ela foi para uma campanha do António Silva, que também foi uma excelente atleta. Ela portou-se muito bem, harmonizou-se como se já tivesse há muito tempo. E então conseguimos superar aquilo que nos foi pedido, a quantia que nos foi pedida, superámos largamente. E fomos para a Coreia participar na benção de 360 mil casais, ao qual encontramos a Paula e o Moreno, o Sérgio Neto. o Sérgio Neto, e ficámos muito felizes porque eu peço desculpa a ela, mas eu, quando conheci a unificação, o meu maior sonho era ser abençoado por uma coreana. É verdade. Ela não fica nada feliz quando eu digo isto.
mas até ali, até o tempo que eu a conheci. Mas eu queria, ao máximo, queria aprender o coreano e queria sentir o sangue dos verdadeiros pais e da nação. E foi a partir daí, eu tinha uma paixão muito grande pela Coreia. E até os meus carros que eu comprei foi sempre coreanos. Para mim era tudo coreano. Para mim a Coreia era a minha pátria e eu sempre quando olhava para eles, eu olhava para Deus. Eu estou de costas, não sei onde é que já vão, mas Estamos aqui. eu posso sentir o orgulho, que não, é um orgulho que me satisfaz imenso, que é o poder estar presente com os primeiros membros, inclusive com a fundadora em Portugal, que muito se relacionou comigo e muito carinho me deu, muita atenção, inclusive o esposo dela, por eu ser muito novo na altura, ele chamava muitas vezes para conversar comigo. E houve um dia que ele me chamou lá para o gabinete dele, tivemos bastante tempo a conversar, e de repente eu comecei a chorar de uma forma que eu nunca chorei na minha vida. E eu não conseguia parar, eu estive ali muito tempo e não conseguia parar. Foi uma coisa incrível, porque eu tinha muito respeito e admirava muito o esposo da fundadora, Filipe, exatamente. Entretanto, já um bocadinho mais para a frente, por volta de 84, nós tínhamos uma revista que era a revista Nova Era, e fui convidado para estar a apoiar o Júlio. Ele foi maroto, não me falou, quando esteve aqui, não me falou dessas, mas eu vou-me vingar. E ele era tão querido, tão simples, parecia-me quase um frade. Eu que me vi muito a Igreja Católica, porque eu fui formado na Igreja Católica, ele parecia-me um frade. Era assim, este homem não tem pecado. E ele punha-me sempre muito à vontade e era muito tolerante para comigo. Às vezes nós fazíamos muitas condições, porque a revista tinha que ser... A revista... Aqui é a Isabela. Como a revista tinha que ser lançada rapidamente, havia uma urgência muito grande, nós tínhamos que fazer condições quase nem dormir. E às vezes eu pedia ao João, deixa-me ir ali, deitar-me na relva 10 minutinhos, depois vai-me acordar. E ele deixava. E depois, às vezes, as sobras dos cortes dos pósteres, tinha assim umas sobras muito pequeninas, e eu não deitava fora. Guardava-as, punha lá pensamentos do verdadeiro pai e oferecer aos manos. Eu tinha sempre uma paixão muito grande por eles. Eu queria sempre fazer qualquer coisa por eles. Estava sempre muito feliz. E vê-se o ambiente era um ambiente muito pesado, de muita responsabilidade e de muita seriedade. Mas eu não conseguia sentir isso. Eu só sentia alegria, só sentia gratidão. Eu estava sempre na brincadeira. Eles às vezes acabam-se comigo, porque eu era muito brincalhão e não levava as coisas a sério. Era o meu defeito. Este aqui era a minha mãe. E a minha mãe diz que é o casal responsável pela direção de fundos. Sim, fiz a angariação de fundos com eles. A minha memória já me falha um bocadinho, vocês têm que me ajudar. Já há muitos membros que Eu tenho que não apostar vê. que eu já estou a gastar muito tempo com vocês. A Isabel foi no Hotel Barcelona, que foi convidada para estar portanto, a receber as pessoas. E eu muito feliz porque ela estava a ser muito bem inserida. E isso ajudava-me no meu trabalho. Portanto, agradeço aos manos, aos membros, por fazerem tanto por ela, quando, supostamente, aqui foi... É na Coreia. Aqui foi na Coreia. Vai passando, vai passando. Do pouco que eu consegui transmitir, parece que multiplicava-se por 1000, porque ela ia sempre à minha frente no entendimento. Eu estava a dizer as coisas, ela antes já estava a sentir com muita intensidade. E eu admirava muito, porque parece que ela já tinha aquilo que eu ia dizer. Já tinha dentro dela. Portanto, sempre fui muito facilitado através dela. Antes, estes são o Henrique e a Lídia foram, para mim, aqueles que tanto me fizeram nascer, me deram aquilo tudo que eu precisava, para ter um grande suporte para me enquadrar e para seguir. E o Henrique tinha sempre muita responsabilidade para mim, ele sentia-se muito responsável para mim. Ele nunca me largava. Para qual sítio fôssemos, ele queria estar sempre ao pé de mim e queria me dar força. Portanto, eu estava muito feliz porque eu recebia muito amor. Recebia muito amor. De todos. Não sei se era possível mais. Era um contraste com a minha família física. Os meus irmãos sempre se acharam muito afastados ou desinteressados de mim. Supostamente, lembra que eles não estão cá.
Pronto, eles tinham lá a vida deles, davam um crescimento diferente do meu, e eu era sempre muito irresponsável, muito imaturo. Como vêem, eu só queria me extravasar. Só queria expandir a minha alegria interior da gratidão de estar com pessoas tão especiais. Realmente era fantástico. Eu não consigo descrever a alegria que eu sentia por cada um deles. Este era o Campos, era um dos que era meu colega da Casa Pia, que eu depois convidei a vir. Ainda tem outro que é o Gabriel, que não está aqui. Este Campos era uma pessoa extremamente sensível. Não, foi na Rábida. Na Rábida. Também tenho experiências muito lindas com o Diniz. O Diniz era uma pessoa muito sossegada, muito compenetrada, uma pessoa muito querida, mas era uma pessoa muito sensível. Eu olhava para o Diniz e via uma pessoa extremamente sensível. E ele era um teste a qualquer membro. Se os membros não tivessem coração para ele, ele não reagia bem. E eu dizia para comigo, eu vou testar-me através dele. Então quis ser muito amigo dele. E estava sempre com os meus olhos também muito nele. E a esposa também esteve comigo na Serra da Rábida. Esposa, também muito espírito japonês, que é muito forte e muito dedicado e muito vertical. Pronto, lá estou eu aqui, é o bobo da corte. Eu era sempre o bobo da corte. Esta senhora é bem-vinda, foi a senhora que deu o convite ao Gabriel. Portanto, quando ele ia se dirigir para o Barreiro, ia passar nos restauradores, e ela foi ter com ele e deu-lhe um cartãozinho. Supostamente não disse mais nada. Deu-lhe talvez um incentivo, uma palavra qualquer, e ele seguiu com o cartão. Éramos tão jovens, não éramos? Está ali, não é? Está ali ao cantinho. Então, eram mais bonitos todos aqui, ó. Tempo. Ele era o nosso tio, Posso passar? Mais uma. Tem aqui o Paulo, também era uma pessoa muito interior, poucas palavras, mas muito profundo. Sempre foi muito profundo. Aqui o Francisco Cordeiro, ele foi enviado pelo Sr. Liberto para os Açores para fazermos pela primeira vez, para darmos a conhecer a revista e, portanto, e fazer a angariação de fundos. Entretanto, foi ele, foi a Olga, fui eu e mais outra senhora que depois não ficou por muito tempo. E tivemos um grande sucesso. Posso passar mais não só na venda dos postas e das velas, como também de assinantes da revista. Deixámos lá imensos assinantes. O João, o Gaspar, o Dr. Avelino. Este mano, eu não sei, nunca mais soube dele, mas era fantástico. Era fantástico. Eu andava muito atrás dele. Porque ele era muito tranquilo. E era uma pessoa que ninguém o perturbava. Ninguém o perturbava. Olha, era tão bonito, não era? Não quer dizer que não seja. Aqui sou eu. O Paulo, Cabral. Cabral, havia certos membros que eram, por norma, líderes de campanha. E eram as pessoas mais fortes. Cabral era extremamente forte. Muito forte mesmo. O Albano também. Muito forte. Estou eu aqui com o Campos. Sempre muito, muito grato. A Manuela, que era a irmã da bem-vinda. O Dr. Avelino. Eu também, mais uma vez, muito grato por eles me acolherem. Aqui sou eu, o Gabriel, o que me deu o cartãozinho, e o Campos. Éramos uma trindade ao qual nos afeiçoámos muito e eles olhavam para mim como sendo um conselheiro deles. E andávamos sempre juntos. E eu trouxe-os para um... Portanto, me veem excelente
fiz muita angariação de fundos com o Zé Homem. Ele tinha muitas dificuldades porque ele era diabético, muitas das vezes tinha que parar e meter insulina, e eu via o esforço, o sacrifício e a paixão dele pelos verdadeiros pais e a humildade que ele tinha tão grande, e a profundidade que ele tinha. Isso aqui foi quando fomos para o Algarve fazer a angariação de fundos, depois eu vi de pioneiro, que eu depois fui mandado sozinho para os Açores, para recolher assinaturas, porque elas eram quase todas minhas, 98%. Eu dedicava muito à assinatura, porque nós lá nos Açores tínhamos que esperar muito tempo para receber revistas ou para receber postas, e aquilo esgotava e nós não tínhamos às vezes quase nada. Eu pensei assim, eu vou poupar os postas e vou-me dedicar à revista. Então fiz muitos assinantes da revista, e depois o Sr. Alberto mandou-me para lá para ir recuperar os assinantes. Fui sozinho, posteriormente. Aqui o Gaspar. Eu tenho uma história muito interessante com o Gaspar e com o Zé Vaz, que eu ainda não vi aqui. O Henrique. Portanto, esta foi a minha fase. Já teve. Foi a minha fase. A bem-vinda. Portanto, eu tive o grande privilégio e a grande bênção de comungar com os pioneiros. Embora não seja pioneiro, eu vim em 81 e foi fundado em 75, né? Portanto, aqui foi no Algarve, juntaram-se alguns membros para ir para a angariação de fundos no Algarve. E era uma carrinha cheia, quase nem cabíamos lá. Aqui é a minha irmã, a minha mãe e o Campos. Estava na Serra da Rábida e eles foram-nos visitar. Estava eu e o Campos na Serra da Rábida, a tomar conta do convento. E a minha mãe e a minha irmã foram-nos visitar. Fui convidado também para ir a Berlim, a um Festival Europeu de Cultura e Desporto, e em simultâneo tinha também uma manifestação contra o Muro de Berlim. Portanto, eu estive lá. E depois fiquei em segundo lugar nos 5.000 metros, na altura. Em primeiro ficou um alemão. Esta é a tal equipa que foi para os Açores pela primeira vez. Sou eu, é o Francisco Cordeiro, que era extremamente... não era pessoa de grandes alaridos, era um bocadinho baixo a nível de voz, mas era muito determinado e tinha um espírito extremamente forte. Ele motivava-nos a todos com muita facilidade. Ele hoje também dá entre aspas, é conferencista. Esta senhora esteve há algum tempo connosco, mas depois abandonou-nos. E a Olga, que era uma pessoa extremamente sensível, que participou no curso de 7 dias comigo, antes de entrarmos. Foi no dia 29 de janeiro que começámos o curso e terminámos a 6. Dia 7, éramos 7 no curso e entramos os 7. Foi a altura em que entraram mais membros de uma vez, não foi? Éramos 7 e entramos os 7. E fomos todos logo para campanhas de angariação de fundos. Nem esperámos, nem nos deram possibilidade de despedir da família. Foi logo. Era mesmo, na altura era assim. E ficámos lá um ano. Aqui, portanto, nós quando terminávamos a angariação de fundos, era das 8 da manhã, supostamente, antigamente fazíamos muitas casas. Não havia comércio, não entrávamos em comércio. Eram muitas casas, só casas. E então íamos pelas aldeias, tínhamos uma casa lá em cima da montanha, tínhamos que lá ir, porque entendíamos que tínhamos de dar a essa pessoa a oportunidade de se restaurar, através, portanto, da sua relação e do seu contributo. E terminávamos por volta das 7, 8 horas, vinhamos, as manas faziam o jantar, e os manos ficavam a fazer os postas para o dia seguinte. E para não perdermos tempo, íamos comendo e íamos fazendo as postas. Era assim ali um bocadinho. E o tal Manuel Albano, que era uma pessoa, é das mais fortes que eu já conheci. Ele investia-se todo para... Aqui foi... Eu depois, quando já tinha participado na bênção com a Isabela, entretanto, foi-nos pedido que trouxéssemos pessoas para fazer cerimónia de bênção. Eu, como não me sentia muito à vontade, eu fiz com a Isabela cerimónia de bênção para os meus sogros, para os pais dela. E também fiz para uma senhora que veio cá muitas vezes, que era a Fátima. Mas para estas pessoas eu pedi muita a colaboração do Dr. Avelino. E ele dispôs-se de imediato. Então fomos à casa deste senhor, que foi um excelente atleta, foi melhor que eu.
que era como meu irmão num corpo de intervenção. Ele, assim que me viu, gostou muito de mim, quis que eu ficasse sempre junto com ele, e inclusive ficámos em camas um ao lado do outro, e sempre quando íamos patrulhar, ele pedia ao chefe para que eu fosse com ele. Ele só me queria com ele, só queria com ele. E então ele começou a confiar muito em mim, e eu ia sempre para a casa dele para cultivarmos a nossa amizade. E este senhor também era do mesmo grupo do corpo de intervenção, também tinha uma grande estima por nós. E eu consegui, quer dizer, não, desculpem. Portanto, eles aceitaram o meu convite para fazer uma cerimónia de bênção na casa que era em Quinta do Conde, na casa deste senhor. E depois, este senhor, eu quando, em 85, fui tirar um curso de eletricista, e este senhor era moçambicano, e ele já tinha um grande sentido de responsabilidade e de conhecimento, mas ele tinha que passar por um curso e ter uma carta de aprovação para ele exercer aqui em Portugal. E então ele foi para um curso onde eu fui de 6 meses. Só que o professor viu que ele sabia mais do que o professor, e o professor ia-se embora e deixava ele a ensinar-nos. Ele ficou tão meu amigo que íamos visitar um ao outro. E eu tive uma vez a ele se permitia que uma cerimónia de bênção em casa dele, e pedi mais uma vez ao Dr. Avelino, que ele aceitou prontamente e com muito coração. E pronto, foi. A Olga, o Liberto, eu, esta mana também muito querida. Eu tinha uma admiração muito grande pelas manas, porque elas eram muito harmoniosas e sabiam muito. Elas liam muito os discursos do Verdadeiro Pai. A Olga. Entretanto, depois houve uma altura que o Sr. Liberto convidou-me para ir tomar conta do convento, porque às vezes era sempre difícil, porque ficar lá era quase ficar um pouco afastado da atividade diária, não é? E então eu tenho um feitio de querer ser sempre um voluntário e apaixono-me sempre quando sinto que sou útil ou que sou preciso, eu prontifiquei-me logo. E fui para a Serra da Rábida e andei lá a lavrar o terreno, que eu não percebi nada daquilo, mas aquilo para mim era um brinquedo, eu andava lá a lavrar aquilo. Entretanto, eu em 81 fui à inspeção e dei-me como objetor. E eles, portanto, mandaram-me embora, e depois eu na Serra da Rábida eu ouvia um rádio que tinha lá pilhas, só ouvia música clássica e não ouvia as notícias. Entretanto, os objetores de consciência, em 85, se não se apresentassem diante de um padre e de um psicólogo, era como se tivessem desistido ao objetor de consciência. Eu não sabia nada disso. Em 86 chamaram para a tropa. Chorei muito porque aquele ambiente era um ambiente muito diferente do que eu estava habitado na unificação. E gostou-me um bocadinho para ver aquela atitude das pessoas e a forma como eles se relacionavam, que não tinha nada a ver comigo. Mas depois adaptei-me e arranjei grandes amizades lá. E, inclusive, eu fui melhor nas provas físicas. Isto é que quando eu fui a Berlim, ao tal, os filhos do Sr. Nelson, o Sr. Nelson conheceu a unificação, ele quis ser uma filial, a casa dele uma filial da Igreja da Unificação. Então ele responsabilizou-se por educar os filhos e fazer como se fosse portanto, uma extensão da... E ele foi uma pessoa fantástica. E é. Pronto, aqui foi no Festival Europeu de Cultura e Desporto, onde eu participei nos 5 km e fiquei em segundo lugar. E depois também inclusive, ainda me desdobrei para ir jogar futebol, porque eles não percebiam muito futebol e a minha infância foi tudo ligado ao futebol. E eu andava com a bola, eles não me conseguiam tirar, eu achava estranho. Então tornei-me pressão. Antes também depois dediquei-me ao atletismo, porque aqui a Isabel depois meti-lhe o vício do atletismo. E então eu ia sempre acompanhá-la, antes que me roubassem, não é? Vejo que ela tinha os olhos muito bonitos. Pronto, e aqui também fiz várias provas ao longo do país. Depois comecei a inscrever-me nas provas de atletismo, comecei-me a inscrever com o nome da carta. Depois passei para a Igreja de Unificação e, por último, para a Federação da Família. O meu desejo sempre foi estender aos outros o conhecimento da existência da Federação da Família e tentar promover o ideal do verdadeiro amor e os princípios verdadeiros que
nos regem através da minha atitude, supostamente diminuta, não é? Mas tentando, da melhor forma, exemplificar e especificar realmente como é que é um ser que, pelo menos, quer ser um ser verdadeiro, um ser de boa relação com os outros e que ama os outros mais do que a si próprio. Portanto, para mim, o lema é que os outros são mais importantes do que eu. E eu posso encontrar Deus nos outros. Eu, se não for ter com os outros, eu não posso comungar com Deus, eu não posso ver Deus a dirigir-se a mim. Eu preciso mesmo. Há a relação, desculpa lá, eu agora estou-me a meter uma coisa que eu não tenho estatuto. Nós há a relação sujeito-objeto vertical, mas a relação sujeito-objeto horizontal também é fundamental. Desculpem lá se eu estou a pecar. Pronto, e isto já é muito recente, é a família que eu com a benção de Deus consegui construir, o apoio da Isabel. Ainda não deixei falar ela. Não faz mal. O que ele diz é verdade. Tudo de verdade. E pronto, olha, eu sinto-me muito triste porque eu sou ambicioso e queria muito mais. Sinto muito triste porque não sei se Deus, portanto, valorizou alguma coisa de tudo aquilo que eu fiz. E então, eu como sou muito ligado aos números, no fim de semana passado falou-se dos números, sou muito ligado aos números, tudo aquilo que eu faço, eu quero fazer baseado nos números. Então, quando eu casei com a Isabel, eu combinei com ela, fiz um plano com ela para termos filhos de 7 em 7 anos, porque também ia acompanhar o nosso crescimento como casal. Então, os primeiros 7 anos eram no estado de formação, que foi o Flávio. Desculpem lá a minha vaidade, minha pequena vaidade, eu quis também que ele fosse o primeiro fruto da bênção 95. Para mim é muito importante, mas isto não tem nada a ver, isto não tem valor nenhum. Se não for, ele pode ser o primeiro e ser o último, não é? Mas pronto, é um consolo pessoal. Foi o primeiro fruto da bênção 95 em Portugal, com um membro português. Depois, passados 7 anos, nasceu a Susana, que era já a fase de crescimento, e por último, eu depois atrasei-me um bocadinho, já não foi 7 anos e quase 8, foi a Verónica. Portanto, 7 em 7 anos. Tem uma diferença. Para eles pode ser prejudicial. Mas pronto, é uma... Isto são os pais da Isabel. Pais da Isabel. Eu consegui trazê-los aqui. E pronto. Esta é a tal Fátima que eu fui à casa dela fazer uma cerimónia de bênção. Mais o esposo, que já faleceu. Este é o meu irmão que também participou numa cerimónia de bênção. Aqui. Também tem fotografia a priori. A grande felicidade, não é? A grande realização. Para mim, aquele momento podia parar ali. Era uma bênção muito grande de Deus. Podemos, os meus sogros, os pais de Isabel e a minha mãe, que eu convidava sempre a fazer caminhadas na meia maratona de Lisboa. No dia anterior tinha uma caminhada para Avós e Netos. Era o título, Avós e Netos. Então, sempre tive a preocupação e o desejo de... Foi mais uma cerimónia da Sana. Semana da Sana. Portanto, tentámos sempre seguir rigorosamente a tradição, só que eu não sou muito educado em disciplina e regras, e custa muito, e peço sempre o auxílio. O Sérgio Neto foi sempre uma minha grande salvação. Sempre me dava a forma. Era um suporte. O Flávio ia aqui num ritmo muito bom. A Susana, na sua passada, ainda conseguia acompanhá-lo. O Flávio esforçava-se muito, mas a Susana não largava. Pronto, eu sempre andei. A minha preocupação sempre foi os outros olhos, os olhos do mundo, olhassem para este emblema e para os verdadeiros pais. Sempre foi um grande esforço. Pronto, sempre procurava que eu e eles a mostrássemos ao mundo, portanto, às pessoas que estavam connosco. E aqui, pronto, foi a honra que eu tive de poder tirar uma fotografia, não é todos os dias.
Olha, foi uma felicidade muito grande ter esta fotografia. Mais uma vez, posso-me dar por um grande privilegiado poder acompanhar os 3 líderes da história da navegação. É o último a pensar. Era muito úmido, estava chovia, mas era muito úmido, uma temperatura muito elevada. Então nós parecia que tínhamos vindo da praia. Íamos a caminho do Estádio Olímpico de Seul para a cerimónia de bênção. Deus já tinha usado, portanto, Não, e como é que se diz? depois, já tínhamos, Já vínhamos. já tínhamos de regresso. Eu já vinha satisfeito porque já tinha participado na cerimónia, mas ela vinha satisfeita de me ter. E eu não sabia porquê. Eu sempre me questionei por isso. Eu acho que Deus fez-me uma lavagem ao cérebro. Ela, para mim, não sei o que é que ela via. Eu ficava a parar assim. Eu até nem tinha coragem de olhar para o lado, porque já sabia que ela estava a olhar para mim. Assim, ela está a ver com os olhos de Deus, não está a ver com os olhos dela. Um dia que ela entra na consciência dela, estou tramado. Estou tramado. Estava sempre com medo que ela se arrependesse. É para passar à frente. Não, já está. Está tudo. Eu agora, se ele me permitir, eu gostava que ele viesse falar do meu trabalho, que é assim, eu entendo que o trabalho que eu estou a fazer é um trabalho generoso, é um trabalho sério e um trabalho de muita seriedade e muito altruísmo, muita preocupação para que haja uma fundação mais alargada sobre a nossa existência e sobre os valores que nós temos em nós e que a humanidade precisa. E sem eles a humanidade não pode libertar-se e caminhar, portanto, em direção aos verdadeiros pais. Então queria... Espera aí, que agora posso falar um minuto. Da mulher. É sempre assim. Um minuto só. Tenho 43 anos que eu conheci os princípios divinos e ainda não aprendi como deve ser a tratar bem a mulher. Sou muito maltratada. Então é assim, é só um minutinho. Quero reforçar tudo o que ele disse. A minha vida realmente deu uma volta de 180 graus. Hoje estava solteira, no dia a seguir já estava casada. Portanto, isto foi tudo muito rápido. Não pensei, não refleti, foi tudo sempre, é assim, vamos embora. Portanto, isto é sempre a andar. Não dá direito a pensar, nem essas coisas. Portanto, com ele é sempre pé na estrada. Fui muito abençoada, realmente, devo dizer que fui muito abençoada. Quero agradecer realmente aos verdadeiros pais, a Deus, aos verdadeiros pais, e ele de me ter, portanto, feito conhecer a unificação, não é? Os verdadeiros pais. Estou muito grata. Estou grata pela família que tenho. Ele é um ser humano excepcional, é fantástico. Somos uma família muito resiliente, sacrifício, sempre Deus no centro, sempre os verdadeiros pais, tem que ser sempre assim. Não dá muito direito a margem de manobras quando andamos a brincar, agora vamos fazer aqui uma pausazinha, não, é sempre verticalidade e é assim a nossa vida, realmente, Deus no centro, sempre, os princípios divinos, ele é muito rígido, é uma pessoa, desde que o conheci, sempre manteve aquela postura, esta postura, e fazia outra vez, tudo outra vez, não voltava atrás, era sempre a mesma coisa que eu faria, e estou muito contente realmente por o ter, e é muito bom estar ao lado dele, ajudá-lo, porque realmente ele é um ser muito puro, é uma pureza excepcional, e então é fantástico. Ela foi comprada. Eu prometi um almoço. Ele é único. O jantar. Ninguém se ofenda comigo, mas ele é único. É único. Somos todos únicos. Vocês conhecem-me aqui. Muitos de vós conhecem de passagem, outros nem sabem que eu sou supostamente, porque eu não participo muito e peço imenso perdão. Porque eu também estou muito lá fora a falar às pessoas e portanto, num mundo que, se eu não for lá, eles não vêm cá. E muitas pessoas eu tenho debruçado e tenho oferecido até inclusive a literatura e tudo,
e tenho sempre na expectativa que encontro pessoas preparadas e as ligue a Deus através dos verdadeiros pais. Mas tem aqui um grande homem que o que ele vai dizer, ele vai exagerar. Ele vai exagerar. Ele sabe, porque ele vê-me com os olhos dos outros, onde vocês não estão para me observar. Portanto, antes de começar a falar, não há que ninguém esteja a ser procurado, para não, porque ele é genial. Está tudo bem. Ora, muito bom dia a todos e fico satisfeito desta juventude, portanto, a juventude com os mais idosos, que eu costumo dizer que isto é um número. O que conta é o nosso espírito, portanto, a idade é um número, pá, pronto. Há uns jovens com 40, parecem que têm 100, outros têm 100, parecem que têm 50 ou 60. Portanto, é muito gratificante, obrigado a esta oportunidade por ter a falar. Portanto, eu conheço o Armindo Santos há mais de 30 anos. E eu conheço, portanto, normalmente acompanhamos, portanto, a vida militar, como ele já disse. Eu vou-me alongar um bocadinho, porque eu tenho aqui 4 ou 5 pontos que eu tenho que ficar, não sei se posso, se tenho essa, posso falar este bocadinho. Epá, pronto, talvez 5 minutos, porque isto é muito grande, isto é tudo verdade, além de ser um excelente testemunho que ele deu, portanto, não estava a dizer que conheceu há 30 anos, portanto, na vida militar, mas sempre foi uma pessoa, portanto, reservada, mas não é aquele tímido, mesmo tímido, é aquele tímido, assim um bocado, como é que eu costumo dizer, encoberto, não é? Porque ele quando sai mesmo. Portanto, eu conheci naquela vida, tu és um excelente ser humano, não há dúvida, pá, aquilo que tu fazes, e eu às vezes quando digo isto, portanto, é pá, do Armindo, porque da unificação, da paz, não é por acaso que eu há uns anos estive na marcha, há 6 ou 7 anos, olha, onde teve agora, portanto, o Papa, tivemos lá, foi lá uma marcha da paz, não sei há quantos anos, pá, se foi há 7, se foi há 8, portanto, 7 ou 8, portanto, eu fui lá porque eu admiro o trabalho dele, portanto, admiro o trabalho, portanto, ele comunicar com as pessoas, portanto, a simplicidade, mas é uma simplicidade muito grande, traz muita grandeza. E depois a Isabel, né, portanto, que já a conheci a posterior, não é? Portanto, que é uma grande companheira, tu és uma grande esposa, não é por acaso que Deus vos tinha encaminhado. Isto, não tenhas dúvidas que não foi por acaso. Foi aquilo, ele também deu aquela de artista e tal, mas depois estavas lá e também sabias que ias lá ver, para alguma coisa ias lá, portanto. E ele meteu-te, portanto, a ti no caminho, não foi por acaso. Vocês hoje têm uma família espetacular, vejo os teus filhos crescer, portanto, antes, fora da barriga, dentro da barriga, fora. Quer dizer, isto de facto é uma grande grandeza que vocês dão para o mundo. Portanto, e isto aqui são os grandes exemplos, além de eu ter aqui um grande testemunho, porque isto é assim, às vezes, palavras, as palavras são muito bonitas, mas vão mais as ações. É preciso as ações, porque palavras bonitas todos nós dizemos, mas palavras bonitas, com ações como está ali, não há nada. É um excelente exemplo para a humanidade mesmo. Não é só, portanto, para a humanidade o que ele fez na vida, portanto, uma pessoa que passa como ele passou com aqueles princípios, casa, pia, não sei o que, sozinho, isolado, é de uma grande força mental. E depois tem aqui Isabel que ajuda. E ela agora, na parte final, já disse, é sempre, Deus te conserve sempre assim os filhos também, porque vocês podiam dar e eles seguir outras coisas. Não, é um exemplo, ele não é ditador. Ele, como militar, eu costumo dizer, a gente como militar temos que cumprir, portanto, as normas, né? Eu costumo dizer, não é ditador, isto não é que eu atualmente, portanto, eu sou o diretor da Joma do Atletismo. E às vezes digo aos jovens, pá, vocês convivem uns com os outros, estes telemóveis, isto e aquilo. Eu próprio falo, para ficar ali aquela mensagem para os vindouros, para eles e para os outros quando virem, o trabalho que a gente faz. E então, eu, quando vejo às vezes o Armindo, eu dou-lhe sempre força, porque é aquilo que eu sinto. Não, pá, ele faz um trabalho espetacular, tem a família espetacular, toda a gente vê. Como agora, eu não te conhecia, há aqui umas coisas que eu desconhecia, eu sabia que ele andava e tal, já tínhamos falado, mas estas coisas que eu estou ao pormenor eu não sabia. E hoje eu fiz questão de fazer uma surpresa, eu digo assim, não, espera aí, vou lá ver, lá dá para ver com os meus olhos, para saber, para poder, porque eu digo assim, olha, por mim, ele de facto tem milhares de pessoas, vocês não estão a ver o que é que ele faz, portanto, pela unificação da paz do mundo. Eu admiro aquilo, porque é um exemplo, eu podia estar assim, mas o que ele faz, não é? Para mim é mais importante que aquilo que ele diz, porque ele faz, ele está ali sempre estável, toda a gente, e não sei o quê, a esposa, portanto, são pessoas, são seres humanos, são exemplos para esta juventude está aí,
portanto, para compreender o que é o ser humano em si. Portanto, eu tenho visto isto e às vezes digo assim, pá, de facto o Armindo é um grande exemplo. E estou sempre a dizer à malta, muito humilde, aliás, eu já o homenageei, pronto, quando é assim a prova, vem cá, o Armindo que ele merece, porque ele dá de facto qualidade de vida às pessoas. Se a pessoa se aperceberem do amor que ele transmite, que às vezes não é preciso falar muito, mas aquela coisa ele está sempre pronto, isto, percebe? Isto é amor, e o amor é que mandou o mundo. E sem amor não há nada. É como ele disse ali há bocado da brincadeira, e tem que ser, a gente tem que ser honesto, como ele foi genuíno naquilo que disse. Portanto, ele tudo aquilo que disse e comprovou foi genuíno. Foi genuíno, portanto, é a vida, portanto, eu tudo que eu puder, ele sabe, eu faço. Porque, de facto, eu costumo dizer, Deus é só um. Atenção a isto que eu vou dizer. Deus é só um. Pois nós estamos todos a nossa fé e todos temos nós que seguir o bom caminho e os bons exemplos. É isto que eu penso. Portanto, muito obrigado a todos. Armindo e esposa e família. E ali, portanto, já vi que, portanto, que é o senhor que está aqui a comandar isso. César, não é isso? Sérgio, é isso, Sérgio. É o César aqui. Exatamente, Sérgio. E aqui aos jovens, e vocês nunca, vocês estão a ganhar tempo, não estão a perder tempo com estes coisas da juventude. Não. Vocês jovens estão sempre a ganhar, estão a ganhar conhecimento. E o conhecimento para a vida é a coisa mais importante. Ao longo da vossa vida. Muito obrigado a todos por esse bocadinho. Felicidade. Obrigado. Obrigado, amigo. Grande amigo, vai com um abraço. Parabéns, merece. Obrigado a todos. Olha, posso terminar só com uma coisa? Com uma palavra? É uma vaidade minha. Sabem qual foi o dia e mês das bodas do Cordeiro? Dia e mês das bodas do Cordeiro. Dia e mês. E o dia? Dia 11. Dia 11 de abril de 1960. E eu nasci a 11 de abril de 1961. Uau! Nós preparamos um certificado de gratidão da Preço. Esse certificado é assinado pelos verdadeiros pais, não é por mim, mas tem o selo do nosso movimento em Portugal, é o selo mais importante, é o selo branco, o que dá toda a credibilidade daquilo que foi dito. É livre, dar o testemunho é livre, cada um diz o que acha que pode dizer ou não num serviço normal de domingo. Podíamos dizer muita coisa, mas não vamos dizer nada, que isto foi o momento deles, foram maravilhosos. Foi um testemunho incrível. E é por isso que eu quero tanto que todos os irmãos tenham esta possibilidade de dizer o que vai nos vossos corações, relembrar memórias e dizermos ao Pai do Céu, eu não sou perfeito, eu estou aqui, eu sou um instrumento teu, usa-me, deixa-me ser melhor amanhã do que hoje, e amanhã talvez melhor do que o dia seguinte e por diante, porque nós não somos perfeitos, está bem? Este certificado diz o seguinte, e vou ler, como sempre já o fiz, e é um certificado, é um diploma de reconhecimento, e diz por uma vida de tremenda dedicação, por investimento, piedade filial e trabalho incansável pela construção de um mundo de paz, servindo incondicionalmente os pais celestiais e os verdadeiros pais, a Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação reconhece com gratidão Armindo Santos e Isabel Santos. Um aplauso tremendo para eles. Isto é algo muito especial, recebi da verdadeira mãe e tenho a certeza que vai ser. Eles ficaram muito felizes, os verdadeiros pais do vídeo testemunho deles, e é com gratidão, simbolicamente, mas representa todo o nosso esforço, sangue, suor e lágrimas em prol da providência do mundo pai. Raju? Posso segurar? E segurar um pouco. E para quem não sabe, esta cerimónia vai ser reportada também à verdadeira mãe. Ok? Agora aproveitar os filhos, já agora, rápido. Foi o testemunho em que mais completa, em que os pais tiveram a brilhante ideia de chamar os filhos. Foi incrível. Não foi? Não ainda estamos a inovar. Já me estão a dar muitas ideias. Vamos lá?
Não faz mal, vamos lá? Ainda faz mal. Tá bom, tá bom. Agora o teu convidado, rápido. Senhor, não sei como, venha qualquer... Bora! Vamos fazer uma foto? Ju, um aplauso, um aplauso. Mais um aplauso aos nossos jovens de hoje. Uau! É porque temos que ser mais rápidos. Atenção, ainda não acabamos. Mais 5 minutos para acabar, porque o almoço está pronto. Há um irmão lá fora, 2 irmãos lá fora, que fizeram por horas, grelharam um carapau para todos vocês, que é o Sérgio Vieira e o Virgílio Moreira. Uma salva de palmas para eles que estão lá fora. E quero chamar aqui à frente, publicamente, a Verita, o Vítor e a Leonice Duarte Bergossi. Podem subir. Uau! Não, espera, espera. Oh, jovens maravilhosos. Eu só preciso de 5 minutos, jovens. 5 minutos. Está muito trabalho e toda a gente está com fome. Mas eu quero dizer que na Zona do Norte existem 3 regiões diferentes, distintas. Val de Câmara, Lousada e o centro do Porto. Adju! São áreas distintas, mas somos todos juntos e somos uma nação. Adju! Por isso o testemunho de hoje é para ser feito em todas as regiões. Todos vocês são líderes de regiões distintas. Todos. E tenho aqui um certificado para provar isso. Este reporte vai diretamente para a Valeira Mãe hoje. Pode ser de outra maneira. Nós temos que ser sérios e honestos. E como Jesus dizia há muitos anos atrás, ser mansos e humildes, mas astutos, como as serpentes. Adju? Este certificado diz o seguinte, e vou começar pelo Vítor. A Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação reconhece com gratidão a família abençoada Vítor e Silva Costa por uma vida de tremenda dedicação, investimento, trabalho e piedade filial incansável pela construção de um mundo de paz, servindo os pais celestiais e os verdadeiros pais na Zona do Norte, no Porto, até o dia 16 de abril de 2023. Informa que a partir da data, 16 de abril de 2023, são os líderes da cidade de Val de Câmara. Adju! Fica frio. Todos eles recebem algo precioso dos verdadeiros pais. É único. Lousada, uma salva de palmas para a Lousada. É a mesma coisa, diz, é a mesma informação, só diz que a irmã Verita de Souza, blá, 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 até o dia 16 já eram responsáveis na Zona do Norte, foram incríveis e incansáveis. Nós temos que fazer uma celebração quando eu for ao Porto, como deve ser. Maior que aqui. Tem que ser maior, paga a Verita. E também, a partir do dia 16 de abril de 2023, informa que a irmã Verita de Souza é a líder da cidade de Lousada. Adju! As prendas só abrem em casa.
Ninguém tem que saber. Um certificado mais simples, está bem? Diz, mas o melhor, é a Federação da Família para a Paz Mundial de Unificação reconhece com gratidão a família Chombo. Digam lá, Chombo. Chombo. Chombo vitoriosa, mencionada abaixo como os líderes do Centro do Porto a partir de 16 de abril de 2023, Leonice Bergossi e Geraldo Maia Duarte. Esta é a foto para a verdadeira mãe, é a mais importante de todas. Agora sem prendas para não ficar mal, só os certificados. Agora as prendas fica para a foto. Mamãe, quero comigo aqui. Não, comigo aqui. Está bem, dentro da esquerda, sim. Tá? Aqui. Ok? Um bonito smile. Ah, não, pode ficar, perfeito. Tá? Irmãos e irmãs do Zoom foram maravilhosos. Nós vamos pedir de vocês, vamos continuar com mais um bocadinho e vamos almoçar. Desejo uma semana de muitas bênçãos, tudo a correr pelo melhor. E a Leonice tem uma coisa para dizer, só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho. Força. De artes, eu fiz. Como eu gosto muito de artes, eu gosto de fazer o que eu sei fazer. E a primícia do meu trabalho eu quero ofertar. É muito simples, singela, feito muito às pressas, porque eu não tinha tempo, mas é com toda a minha energia, meu amor. Eu quero ofertar aqui para a igreja algo para ser usado ali na cozinha, em eventos especiais. Aí eu vou chamar a Carla, que é a governanta aqui, a pessoa mais importante que cuida aqui para receber. É muito simples, mas é de coração. Obrigada. Pode abrir para o povo ver. Uau! Temos mais um cargo, a governanta. Porque a Carla agora é governanta. E vamos aqui. Uau! Uau! Desculpa. O primeiro dia em que eu me tornei membro oficial, fui para o Norte fazer a campanha de angariação de fundos com esta camisola, com esta camisa. Portanto, já. Adiós! Ei, eu só quero dizer algo muito importante para todos nós, mais novos, mais velhos. Ouçam, olhem, irmãos e irmãs, ouçam o que eu vou vos dizer. Isto é precioso, é uma chave de ouro. Nós somos filhos únicos do Pai do Céu. Não há ninguém igual ao Armindo, ninguém igual a mim, ninguém igual a ninguém. E Ele ama-nos a todos, Ele ama-nos a vocês. Vocês nunca podem dizer que ou se sentem inferior ou não eram bem vistos. Deus ama-vos, Ele os criou assim porque Ele sente estimulação, amor, alegria através de cada um, da forma como cada um é. Senão éramos robôs, marionetas. Aquele ar brancalhão, malandrinho, é isso que Ele sente estímulo através daquilo. Ju, vamos aplaudir com gratidão em sou filho de Deus como eu quero. Uau! Uau! E não se preocupem que ninguém é perfeito. Estamos aqui para caminhar nessa perfeição. Por isso ainda bem que temos essas não qualidades como a gente queria. Mas vamos chegar lá. Temos todo o tempo do eterno, do além. Não temos um dia de cada vez. Ok, irmãos e irmãs? Vamos despedir do Zoom. Já estão cá há muito tempo. Vamos continuar na sala mais 2 minutos. Bem-aja, foram maravilhosos. Parabéns, maravilhosos.